voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todas as segundas estamos aqui, estaremos aqui nesta janela da cidadania prestando este serviço. Aqui, doutor Marcelo, a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Tá legal? Bom, é importante que você interaja conosco, nos pergunte para que a nossa bancada possa lhe responder. Porque para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligentíssima. Você pergunta de lá que a gente responde de cá. Legal? Beleza? Tudo maravilha. Bom, eu vou começar aqui pelo nosso amigo Eliezer. Eliezer é o homem, como vocês já sabem, de Ouro Branco, de Engenho Velho, Engenho Velho, depois Ouro Branco e atual Ourolândia. Na fazenda dos avós dele, Lampião passou, tomou café, mel com rapadura e água, e à mesa ele me mostrou uma foto com os avós dele. Interessante. Ele é desta região e tem um veio poético fantástico. É oficial de justiça, bacharel, radialista, poeta e um escambau, frequentador sócio do caminho das águas. Prepara um bode feito ninguém. Boa noite, Eliezer. Boa noite, nobre professor Pedro Barroso. Um abraço aos internautas, um abraço ao pessoal da assessoria técnica, os demais integrantes da mesa. Satisfação, uma vez mais, estar aqui ao seu lado, este grande batalhador, este grande baluarte, em termos pedagógicos em Santo Antônio, os serviços que você prestou, não só a Santo Antônio de Jesus, mas em Varzedo, cidades da região. Eu sinto saudades, Pedro, talvez você não saiba, quando você participava um pouco mais da política partidária de Santo Antônio. Eu acho que você apimentava, né, os discursos, os diálogos. Hoje você faz esse papel, hoje mais na mídia, né, mais midiático, no rádio, através das redes sociais, mas eu sinto saudade do Pedro atuante, o Pedro do discurso forte, do discurso alicerçado, do discurso maduro, do discurso enfático. Eu sinto saudades. Talvez um dia você possa voltar, com certeza terá alguém que vai estar com você. Muito obrigado, e suas palavras são acolhedoras e realmente eu lhe agradeço pelo reconhecimento. Estou aqui ao lado de um psicólogo, Dr. Marcelo Navarro. Marcelo Navarro. Navarro. Se eu tivesse um sobrenome desse, meu irmão. A Globo que se segurasse. Pedro Navarro. Né? Tem nome. Né? Tem estirpe. Mas ótimo. Doutor Marcelo, ele é psicólogo, o senhor se formou em que academia? Boa noite a todos, boa noite à audiência virtual, boa noite aos colegas de mesa. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Muito bem. Você já incorre com a sua rede, que você está aqui? Não, ainda não? Ainda não. Pronto, mas beleza. Doutor Marcelo, o senhor está com um consultório em Santo Antônio, está montando, como é que está o jogo? Eu aqui trabalho em 2 clínicas. Duas clínicas? Ótimo, parabéns. Você trabalha com adultos, com crianças, ou com todo mundo? Como é que é o jogo? Todas as idades, inclusive crianças, sendo que apenas uma exceção, que é quando a criança tem problemas de déficit de aprendizagem, porque aí requer uma especialização um pouco maior, e não foi o campo em que eu quis concentrar minha especialização profissional, tanto em experiência como teórica, vão mais para outras faixas. Mas eu atendo, de uma maneira geral, todas as faixas etárias, inclusive terapia de casal, né, que é uma coisa que não é muito feita nessa pandemia. Certo. E casais homoafetivos, você trabalharia? Sim, mas por incrível que pareça, a nossa procura é muito maior por casais heterossexuais. Por incrível que pareça, parece que os heterossexuais
Tem mais problemáticos como os homossexuais. São mais problemáticos. É beleza. Gostei dessa aí. É uma informação que bom, como é bom a gente estar num programa como este e ver você, Navarro, com uma informação tão fantástica e fidedigna para a gente. Inclusive, se me permite ter uma complementação rápida, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, que é a maior universidade da Califórnia, Isso, muito grande. sobre o comportamento de adultos que foram em sua infância filhos de pais adotivos homossexuais e heterossexuais. E fizeram um ensaio, uma investigação científica usando o universo mostral para ter expressão significativa, científica, e eles chegaram à conclusão de que, por incrível que pareça, e a despeito do que se diz, os filhos de homossexuais se tornaram adultos muito mais mentalmente saudáveis e eticamente, digamos assim, eticamente desejáveis na sociedade esfera do que os filhos heterossexuais. E aí foi se avaliar o porquê desse resultado. E a conclusão que eles avaliaram é o seguinte: como os homossexuais sofrem um peso muito grande de cobrança social, né? Então eles têm também um investimento muito maior sobre não falhar, já que um fracasso feito por um homossexual seria muito mais socialmente repreendido do que os héteros. Então, por conta disso, os casais homossexuais tentam ser melhores pais, né? Não é que seja algo inato do homossexual nem do heterossexual, mas uma reação a uma resposta social e que produziu, enfim, esse resultado mais pesquisa. Que legal, você falou de uma forma não radical, na hora que você disse assim, não é por ser homossexual que é o melhor. Não, esse é o justo meio aristotélico. Muito bem, eu fico contente por isso, você ter essa visão, essa faculdade norte-americana que fica na Califórnia, ali em San Diego, uma grande academia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o diretor de uma das unidades desta faculdade. Eu fui assistente de direção, né? Eu fiz direção teatral pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e interpretação, e na época veio o diretor desta famosa academia. Nós montamos um espetáculo em Salvador, fui assistente dele. Salvador, a Bahia, não tinha um palco giratório, e nós montamos o primeiro palco giratório na Bahia, que foi no Teatro Santo Antônio, e montamos um grande espetáculo. Eu fui convidado pelo governo americano para ir para San Diego, para Califórnia, trabalhar com ele. Muito bem. Parabéns pela sua performance. Obrigado. Fico muito contente por isto. Muito mesmo. Doutora Sandra, antes que você se apresente, o que você achou do que ele colocou essa questão aí? Maravilhoso. Eu acredito que hoje nós estamos cercados aqui, né, de uma bancada de peso. Chegamos na poesia e vamos chegar na vida psicológica, tanto do ser em si como da relação familiar e interpessoal, né? Achei muito interessante mesmo. É uma pesquisa que eu acredito particularmente que traga uma outra visibilidade à sociedade em si, tendo em vista que, apesar de tudo, muita gente não vai levar isso em consideração, mas é muito bom que esses laços, essas informações, elas sejam sempre reiteradas, retomadas, trazidas à sociedade, mostrando que realmente não existe uma disfunção genética, um problema na família que venha a causar o homossexualismo, ou até que eles venham a ser uns péssimos pais ou que vão criar crianças problemáticas ou com problemas de sexualidade. Muito pelo contrário, essas pessoas elas tendem ao quê? A sempre melhorar. Nós temos muito a melhorar para a sociedade, cada um de sua forma, tanto que nós não somos iguais. Nós crescemos em casas formadas aparentemente iguais, porém temos aprendizados totalmente diferentes, que isso que enriquece a sociedade, né? Então eu acredito que hoje nós vamos aprender bastante. O som está chegando bem? Está chegando bem, não? Luana? Deixa eu testar aqui. Testa aí, Lu. Testa aí. Beleza, isso é bom. Interessante. Doutora Sandra, ela está com uma questão jurídica para nos responder. Isso é fundamental. Adriele, nós temos uma primeira pergunta jurídica. Você pode vernaculizá-la, verbalizá-la, para que a doutora Sandra possa respondê-la? Então, a primeira pergunta dos nossos internautas é: qual a idade permitida para o casamento? Essa é a dúvida. Bom, esta é a dúvida.
qual a idade permitida para o casamento? Tranquilo. Doutora Sandra é uma guerreira, eu tenho uma admiração por ela muito grande, sou fã de carteirinha, da história dela, porque o que eu gosto do ser humano, o cara pode chegar para mim com pós-doctor na Sorbonne, em Harvard, seja lá onde for, em Vazedo, mas o que interessa primeiro é a história da pessoa. Doutora Sandra tem uma mãe que eu sou admirador dela, que é a negona do lanche. É uma senhora que fica de bicicleta vendendo lanche há muitos anos. A filha é advogada, se formou. Doutora Sandra morou em 10 bairros periféricos de Salvador. Passou na OAB de primeira, enquanto muitas filhinhas de papai, patricinhas, mauricinhos até hoje não passaram. Ela passou com o pé nas costas, tranquilo, mostrou competência, sapiência, dignidade, né? Eu tenho um orgulho tão grande desta advogada que vocês não imaginam, porque ela tem uma história perfeita. E ela tem muita coisa a dizer pra gente. Muita coisa, não tenho dúvida. Como é o nome da sua mãe? Eu sou Negona do Lanche. Maria da Paz. Dona Maria da Paz. Ela sai com uma bicicleta e ela tem um problema ainda no braço. Tem. Não é? Tem uma deficiência de nascença. De nascença. Isso. E ela tem uma caixa daquela atrás, né? Outra na Isso, frente. ela vem com uma caixinha atrás, que ela leva o lanche, e a na frente para levar os sucos. Aí roda essa cidade toda. Até a hora que acaba. Quando acabar tudo, ela vai embora. E a filha tem orgulho dela. Diz isso, porque tem um bocado de gente que não tem instrução, não tem qualificação acadêmica, e só porque tem uma bicicleta tem vergonha dos pais, certo? Da sua origem. E doutora Sandra, não, muito pelo contrário, ela tem orgulho. Isso é um exemplo para um bocado de gente que está enroladinha, e não quer sair da bolha, né? Eu não estou estudando por causa do sol, eu não estou estudando por causa de papai, porque mamãe se separou, porque eu não tenho pai, é porque eu não tenho mãe, é por causa do governo, é porque a cidade é atrasada. Ela não. Ela pegou o ônibus, pegou o Bunzu, pegou a Topic, foi para Salvador, enfrentou, se formou e está aqui. Graças a Deus. Graças E a a mãe Deus. também, né? Claro, a Débora do Lanche. É. Isso aí. Bom, qual a idade permitida para o casamento? Pronto. De acordo com o Código Civil, não é? É o que rege a maior parte da nossa vida aqui no Brasil, particularmente. De acordo com o Código, a idade permitida para o casamento são para os maiores de 16 e os menores de 18, a base mínima, para que eles se casem tem que haver o consentimento dos pais, não é? Do tutor ou curador, que estejam sob sua responsabilidade, para que esse venha a ter o discernimento, o consentimento certo para haver esse casamento. Pode ser o consentimento de um ou de ambas as partes, de um pai só da mãe. Há também aquelas decisões em que nenhum dos dois ingressam dá seu consentimento para o casamento dessa pessoa, né? Uhum. E aí existe a possibilidade de se requerer esse consentimento via judicial. Nem que o pai não queira, nem a mãe. Isso. O pai não assina, a mãe não assina, mas os dois nubentes podem. Aí eles podem procurar um advogado da Defensoria Pública, não é? Explanando os motivos, e aí o juiz vai apreciar o caso, vai ser juntado as provas, a colheita de depoimentos, e assim vai ser decidido se esse consentimento pode ser válido ou não. Mas aí é que está. A base mínima para o casamento está entre maiores de 16 anos e os menores de 18. E depois daí a sua vida é você que rege. Tranquilo, né? E a doutora Eliezer, você, além de tudo, você também estudou numa grande academia, né? E Eliezer, ele tem um dos maiores penalistas do Brasil, fez doutorado em Coimbra, doutor Fabiano Pimentel. Digo o nome dele porque ele foi meu aluno, é professor da UFBA, e o cara é fera. E ele disse: professor, tem um cara em Santo Antônio de Jesus, lá na faculdade, lá em Valença, na faculdade de Direito, que ele respondeu, fez um resumo em forma de poesia, o resumo de um capítulo do livro dele, uma coisa jurídica, penal, uma coisa assim dura, né? Às vezes sem sentimento. E Eliezer, vindo do Interlã, do sertão, da pisada de Lampião, ele colocou mel e açúcar
na obra dele, não foi isso? Positivo, Pedro. Como a doutora Sandra sabe, o doutor Marcelo Navarro também. O nome é forte. Muito né? forte. Muito forte. Doutor Marcelo, só abrindo um parêntese, eu, quando repórter, fui entrevistar na certa feita o doutor Suzano Sullivan. Aí disse: doutor, com esse nome, o senhor pode ser candidato a secretário de Segurança Pública. Doutor Suzano Sullivan, creio que hoje ele está na região de Vitória da Conquista, por essa região aí, Itapetinga e tal. Mas voltando, essa questão acadêmica, e você também, Pedro, que passou, sabe que chega em determinado momento em que a gente cansa em apresentar trabalhos acadêmicos. E quando chega a época de seminário, quase todo mundo apresenta semelhante ao outro, e aqueles que vão ficando para depois, a situação vai se complicando, né? Porque você vai criando um certo cansaço. E é preciso fazer um pouco, tentar inovar. Então, quando o professor Fabiano pediu para que nós fizéssemos o fichamento de um capítulo do livro dele, Tutela Antecipada em Revisão Criminal, e era um trabalho de final de unidade, ele pediu que nós fizéssemos para entregá-lo de forma física, depois ele mudou, que poderíamos mandar através do e-mail. E eu imaginei que ele não fosse ler, ele ia olhar por cima, porque tratava-se do livro dele, então ele ia fazer um olhar superficial. E eu disse assim: eu vou desafiar o professor, porque eu creio que o meu ele vai ler, eu vou fazer em forma de verso. Então eu pedi licença para que fizesse isso, e fiz, e ele gostou muito, e publicou no Facebook, muitas pessoas compartilharam, foi assim, muitos elogios, e depois ele me solicitou que autorização para publicar na próxima edição dele. E eu prontamente autorizei. Esse livro foi enviado por uma colega, Natália, a doutora Natália, que está lá em Valência. Eu já fui uma vez, não me encontrei com ela estava viajando, disse: olha, eu vou mandar para um colega da Caixa para te entregar, e de forma que não chegou nas minhas mãos. Eu sei que foi publicado sim, brevemente vai chegar nas minhas mãos. Eu vou passar, não vou pegar na outra. Eu tenho também uma outra colega que pediu que nós fizéssemos um fichamento de um livro para apresentar também em forma de seminário, que é um livro que a doutora Sandra deve ter conhecimento, que está muito voltado para o direito, que é Leviatã. Sim. Eu também fiz em forma de verso. Eu tenho basicamente o fichamento, um resumo do Leviatã. É um clássico, né? Clássico. Agora, no começo do curso de Direito, né? Esse livro que você Não, já Leviatã? no meio do curso, já no meio. Muito bem. Então, o Ezeco, esse veio, e essa memória inigualável, Com né? certeza. Ele é fabuloso. Ele tem, doutor Navarro, um pensamento de um pedreiro de Santo Antônio, do bairro de São Paulo, que é o periferia, que é a antiga Rua do Sapo. Ele tem um negócio interessante. Um pedreiro, qual é o pensamento do pedreiro sobre gravidez? É sobre o namoro. Namoro. É sobre o namoro. A doutora Sandra está falando sobre a questão da idade, né? Da idade, para o permitiu. casamento. E ele se reportava a questão do namoro. O pedreiro, miudinho, que nunca mais eu ouvi, mas ele dizia assim: namoro de antigamente era mesmo aquela melaça. A moça ficava na janela, o rapaz, para chegar perto dela, era preciso ter raça. Namoro de hoje em dia não. É mesmo aquela melança. O rapaz chega para perto da moça, conversa naquela esfregança, quando é com 9 meses, olha o tamanho da pança. Um peão, um pedreiro, sabe, um homem sem escolaridade. Isso é incrível. Eu quero avisar para o doutor Navarro que eu tenho uma chamada deficiência. Eu sou disléxico, né? Eu sou disléxico e eu sofri muito. E meus filhos são disléxicos. Então, veja, há 60 anos atrás, eu tenho 65, e para a escola, um menino disléxico que ninguém sabia de nada. Eu sou canhoto, escrevo com a mão esquerda, chuto com o pé direito, disléxico, gago, era gago. Então, tudo contra mim. Tudo contra mim. E a dislexia é uma coisa muito complexa, né? Interessantíssimo. Você falou sobre crianças, como você trabalha, etc. É fundamental, porque os seres humanos são, graças a Deus, eles são
são parecidos, mas não são iguais. Né? A forma de aprender, como é que eu superei tudo isso. Eu sou escritor, eu tenho 7 livros publicados, né? Publicados e esgotados. E com dislexia, sem ter o acompanhamento de um psicólogo, de um psicanalista, nada, foi um sofrimento. Sabe? Foi um sofrimento, é incrível essa questão. Mas hoje, o doutor Navarro, o senhor reputa assim, um dos problemas mais graves do ser humano hoje. Para você, qual é? Olha, inegavelmente, na conjuntura social contemporânea, as doenças ditas como transtornos mentais mais diagnosticadas no mundo inteiro, isso não varia, não tem uma variância muito grande de uma cultura para outra, o que é mais impressionante ainda. É impressionante. Mas a doença mais diagnosticada... Olha essa informação. Pode ser na Austrália, pode ser no Congo, pode ser na França, no Sri Lanka, no Brasil. Uma das doenças mais diagnosticadas no mundo hoje é a depressão. Depressão. Acompanhada, ela, não sei se vem no ranking de segundo lugar, enfim, vem os transtornos, os assim chamados transtornos de ansiedade, né? Dentre eles o que é mais famoso, porque tem uma expressão comportamental mais chamativa, por assim dizer, mais impactante, que é o transtorno do pânico. Né? E isso tem levado a sociólogos, psicólogos, enfim, psicopedagogos, neurocientistas, a um embate que já é travado na ciência há muitos anos, que é a determinação das questões que eclodem no ser humano como assim ditas patológicas são geneticamente determinadas, são questões biológicas ou são questões culturais, né? E na ciência existem basicamente 3 polos, né? 3 modos de encampar a questão. Existem aqueles que são os biologicistas ou mecanicistas, que acham que a questão fisiológica prepondera sobre a questão sociocultural e subjetiva. Uma outra corrente que vai no outro extremo diz que não, que o psiquismo é que conforma todas as coisas, inclusive os sintomas que aparecem no corpo, ou seja, seria a famosa psicossomática, que traz como principal pressuposto de que todas as doenças, sem exceção, fisiológicas, todas as doenças que se manifestam no corpo, tiveram uma origem a priori psicológica, emocional, e depois é que ela se manifesta no corpo como uma mera repercussão. E entre essas duas escolas, posicionamentos, tem um intermediário, que é o que eu advogo, né, aquele em que eu acredito, que por ser mais moderado, que diz que todas essas questões são, na verdade, biosocioculturais. Então, pode haver sim um componente ou fator de tendência biológica que vai ser agravado ou não em função das experiências que esse indivíduo vai estar levando-se em consideração em que contexto social ele pertence, de que família ele veio, de que classe social, de que raça, etnia, de que cultura. Então, são tantas variáveis que, na verdade, hoje se tem feito muitas pesquisas, mas assim, o fato é que, por incrível que pareça, as 2 doenças mais diagnosticadas no mundo não são as que mais matam hoje no mundo. A doença que mais mata hoje no mundo é a depressão, por conta de uma repercussão dela, que é o suicídio. Depressão. É por isso que eu digo, minha área não é essa. Esse cara é bom, estou gostando dele. Você passa com aquele ator, bicho, de Matrix, né? De Ghost, como é o nome do cara? Constantine também, do filme. Você está convidado aí. Sábado eu tenho outro programa lá na Rede Baiana de Rádio, para você ir lá com a gente. Obrigado. E aqui também, vamos fazer um quadro com você. Não é, Zé? Com certeza. Com certeza. Bom, aí, na hora que a gente calibrar direitinho, você está namorando? Não. Certo, ele olhou um pouco, tal, certo, tudo bem. Mas não, porque isso é muito subjetivo. Exatamente. E por trás disso tem um bocado de preconceitos e conceitos. E os rótulos que se dão Os rótulos, pessoas, namorando, né? Namorando, por exemplo, eu estava entrevistando uma vez uma advogada que eu perguntei, e você está namorando? Ela disse, eu tenho uma namorada. Para mim foi normal. Por quê? Porque eu me deparo muito dando aulas para advogados em salas grandes, quando eu pergunto, vem cá, como é que está você? Aí ele me disse, não, eu estou com namorada, tal, isso tem sido muito corriqueiro, né? E o que nada que é humano me é estranho, como diz
Sócrates. Mas legal. Depressão, o que é que eu faço com depressão? Comigo ela não chega, porque eu gosto muito de dançar. Arrocha, samba, pagode. Eu gosto de clássico. Eu tenho um piano em casa. Um Fritz Dobert novinho, comprado na fábrica. Lá em casa todo mundo toca piano por partitura. Não é de orelha. É de Rachmaninoff a Carlos Gomes. Mas eu não vou sair de casa para ficar ouvindo piano. Eu saio de casa para dançar rocha, Silvano Salles, Nira Guerreira, né, Pablo, um pagode, um funk leve. Eu gosto de dançar. Se eu não dançar, eu piro. Minha prece, minha oração é como disse Nietzsche: quem dança, pensa. Né? Eu danço com os astros. É muito importante. E aí as pessoas que moram no interior dizem assim: mas aqui não tem lugar para ir para festa. É porque tem uma cabeça elitizada. A periferia dança. A periferia com um litro de 51 faz a festa. Sabe? Faz a festa. E a elite tem de cheirar, muita parte, não é a elite toda não, mas a elite vai cheirar, vai tomar aqueles uísque todo mais caro do mundo e vai para casa bêbado. E o pior não, uma garrafinha ali de 51 de pitu ou periquitinha, que é daqui da região, tomou, tá alegre, faz a festa com amendoim, dança, não tem depressão. E se o marido cair na besteira de dar um tapa na mulher, ela dá um tapa no pé do ouvido dele, os dois rolam no esgoto, porrada, mordida na orelha, e depois estão ali fazendo amor, certo? Tranquilo. Diferente da mulher de classe X, que está preocupada com o patrimônio, que apanha e fica quietinha, tem maquiagem cara, tapa os hematomas e diz: se eu cair ou não sei o quê. Aí depois está lá procurando o doutor Navarro, que ele é um cara muito preparado e tira esses problemas. Doutor Navarro foi trazido aqui, você tem sido um presente para a gente, estou gostando, por Luana. Como é o nome dela? Luana Brandão. Luana Brandão, é sua colega ela, né? Colega, amiga, pessoal. Você gosta dela? Muito, é uma irmã. Você já foi para o Rio de Janeiro com ela e tal? Com ela ainda não, mas eu gosto muito do Rio de Janeiro. Pronto, vai se encontrar com ela lá no Rio, lá tem muita, a noite do Rio é boa. É muito legal. Bacana. Bom, a gente vai conversar com o Eliezer para dar uma pimentada aqui, não é, Eliezer? Pode ser. E aí, temos alguma coisa aí lá do sertão? Temos. Vamos trazer. Falando do sertão, a gente lembra da questão do sincretismo religioso, a gente lembra de Antônio Conselheiro, a gente lembra Padre Cícero Romão Batista, né? Exatamente. E a gente lembra o Padre Cícero, Frei Damião, fala sobre a questão da besta fera. E tem um poema do Amazã que retrata essa questão quando surgiu o primeiro automóvel. E chegou numa cidade e as pessoas confundiram esse automóvel com uma besta fera. E é mais ou menos assim. Por circunstâncias da seca, um dia me vi forçado a pedir ao seu Fonseca um emprego de soldado. Seu Fonseca era sargento por leis e por documento de São José da Bonita, cachaceiro depravado, passava o dia socado no boteco de Manhita. Quando eu pedi ao sacano um emprego de soldado, ele disse: essa semana vou falar com o deputado, explicar que a cidade está com necessidade de adquirir um praça. Se ele disser que sim, tu vai trabalhar por mim, pro modo de eu beber cachaça. E eu tenho quase certeza que ele vai concordar. Sente ali naquela mesa, pegue logo a trabalhar, separe ali as escritas do boteco de Manhita, pro modo de eu ir lá mais tarde. Quero ver se dessa vez, se o que eu ganhei em um mês dá para pagar a metade. De meota de cachaça deu um fardo dessa altura. Parece até brincadeira, mas não é verdade pura. De cerveja e de conhaque, quadros lhe dava um ataque quando avistou o paió, e ainda de outro fez de tiragosto de peixe com caldo de mocotó. Eu sei que fiquei trabalhando comendo milho com batata, passou-se o resto do ano sem receber uma prata. Nesse tempo em São José, homem, menino, mulher, inclusive também eu, não sabia que existia carro, quando um certo dia o bexiga apareceu. Que molesta que sabia que diabo era automóvel, começou a correria ao ver o Ford 29, teve véia que mijou-se, teve outra que entrou dentro de um paiol de fava, foi quando o Chico Pantera gritou: é a besta fera que Padre Cícero falava. Saiu um jumento apressado por meio de um pé de figo. E aí disseram: chama o soldado que você trabalha para a polícia. Eu saí meio apressado, mas para não mostrar preguiça, dei de garra da bereta essa pequena bicha preta, uns 10 tiros mais ou menos,
Nisso ela abriu-se de um lado e um cabo saiu danado de dentro dela, era correndo. Era o pobre do chofé que, com medo de morrer, pulou fora e deu no pé, e o povo, sem entender, disseram: esse escapou porque a gente salvou. Chega, Antônio, vamos matar que essa peste está com fome, já tinha engolido um homem inteiro sem mastigar. E ela saiu desgovernada, sem ninguém para ir para o mar, subiu logo uma calçada, saiu derrubando um bar. Lá na frente ele espalhou-se, derrambou a banca de doce do velho Mané Adelso e entrou no meio da feira virando tudo às avessas. Aí começou a chegar nega armado de foice, chipanca, picareta e pá, começaram a dar porrada, davam cada porrada. Nisso o capuz levantou, apareceu o motor que ainda estava ligado. Foi quando o Mané Pequeno gritou para Sebastião: tem um troço aqui por aí, deve ser o coração. Desce o cacete, menino, que o coração está purindo. Nisso a gasolina foi derramando porque o tanque furou-se. Aí gritaram: danou-se, a bicha está se mijando. Eu sei que esse carro ficou esbagaçado ao miúdo. Agora veja o senhor o resultado de tudo. Sabe quem era o chofé que fugiu do Labacé? Era o dito deputado que foi ali no momento preparar os documentos, mandou ser contratado. Agora veja o que se deu. Fonseca foi desplantado, mandaram um tal de Irineu para ser o delegado. Eu sei que eu fiquei trabalhei uns 20 anos sem receber um cruzado e só pude sair de lá quando acabei de pagar o carro do deputado. Parabéns. Isso aí, esse aí é Elias, oficial de justiça, bacharel, radialista, poeta, intérprete e frequentador do Caminho das Águas. O Caminho das Águas é um bar que tem aqui em Santo Antônio. E a cada hora de som, planta X árvores. Fica na periferia de Santo Antônio. Não é, Elias? Exato. Como é que é o negócio? Bairro do Andaiá, ali na rua São José. Antiga. Rua da Palha. Antiga, eu não sei. Era a Rua da Palha. Né? Eu sei que ali é a antiga garagem da Transramal. Do Treco. É o Treco, os primeiros transportes coletivos de Santo Antônio de Jesus, chamado de Treco. Então fica ali, logo após a igreja do Lago do São José. Igreja São José. 100 metros mais ou menos, fica o Espaço Caminho das Águas, onde tem essa filosofia de a cada hora tocada se plantar em contrapartida uma árvore, né, para buscar recuperar as nascentes. Que interessante. Interessante. Eu conhecia esse programa do Santo Antônio. Esse projeto. Inclusive de um oficial de justiça, né? Também, o colega Edinaldo, né, inclusive esteve aniversariando esse final de semana. Final de semana, e a gente aproveita para apresentar as nossas homenagens, desejando muita felicidade para ele, ao lado de toda a sua família. Legal, bacana. Temos, se tiver alguma coisa aí por aí, você vai falando, viu, Emily? Certo, Tem alguma coisa? Dá uma olhadinha. vou dar uma olhadinha aqui. Pronto. Enquanto isso, Adriane vai ler a próxima pergunta do internauta. Então, uma pessoa deficiente mental ou mesmo incapaz pode se casar? Pode sim. Desde a mudança do Código de Processo Civil, que foi agora em 2015, houve essa inclusão das pessoas com deficiência e incapaz. Antigamente, não é? No Código Civil mesmo, existia essa nulidade para as pessoas deficientes e incapazes, que elas não poderiam se casar, o casamento era nulo. Hoje em dia, após o ano de 2015, após a vigência do Código de Processo Penal, as pessoas com deficiência e incapazes, elas podem se casar mediante a expressão do seu consentimento ao tutor ou curador, e este passa o seu consentimento à pessoa, né, à entidade que vai estar autorizada a realizar o casamento, e assim como a outra parte que vai estar se casando. Aí dessa forma, o casamento ele não é mais anulável, e também ele pode ter toda a sua celebração normal, com a celebração do padre, missa, cível, tudo de forma mais plena possível. O que antes não existia, né? Até o ano de 2015, no começo do ano de 2015 não existia. Mas agora tem o quê? 3 anos. Com o novo Código de Processo Civil, que teve a presença marcante de um baiano que foi Fred Didier. Didier, com certeza. Não é? Houve, por incrível que pareça, a inclusão da pessoa com deficiência
no código, né, as suas vontades, as suas necessidades, vieram aparecer agora, em 2015. Que barbaridade, né? Imagine você o tempo todo estar lá convivendo com uma pessoa que ela não poderia casar-se porque ela é deficiente mental ou ela era incapaz de alguma forma, mas conseguia expressar seu amor ou até mesmo a vontade de casar e mesmo assim não conseguia. E hoje em dia já é mais possível, já vem essa aplicabilidade que fica bem melhor, né? É verdade. E aí, Emily, tem alguma coisa não, né? Ainda não. Ainda não. Doutor Navarro, o que você acha desse negócio? Que antes não podia, agora já pode. O direito, né? A doutora está aí para me confirmar, ou me denegar, ou me refutar, seja o caso. Mas assim, o direito ele tenta a todo custo acompanhar as mudanças não só da sociedade, mas as mudanças de concepção que os pensadores vão criando sobre o mundo e desafiando o direito. Então o direito, tem um ditado no direito que se diz assim, o direito ele sempre vem depois do fato social. O direito leva muito tempo para poder se conformar às mudanças de concepções que a sociedade vai criando. Então, e isso não vai ter, da minha parte, uma culpabilização ao direito de modo algum, porque o direito ele depende de um processo legislativo para legitimá-lo e toda uma questão jurídico, legal, social, e que o torna realmente assim, uma tentativa de normatizar a conduta humana que nunca consegue estar tão atualizada quanto os próprios fatos sociais são. Então, assim, uma questão que é central, é a discussão para nós psicólogos, e acho que para muitas outras áreas da ciência humana, é o conceito do que é normalidade. Existe alguém que tem o direito à legitimidade de decretar quais são os parâmetros sobre os quais se arrimam uma ideia de normalidade, porque se você perguntar a uma determinada pessoa que é o conceito de normalidade, provavelmente vai divergir do conceito de outro. Então, assim, quem domina o conceito de normalidade, que seria o conceito normal? Então, na verdade, a gente percebe que, para além da palavra, para além das próprias semióticas, a semiologia, né, que estuda o significado, o campo dos signos e significados, já também trouxe essa questão, assim, para além da palavra, o mais importante é que conceito você está vinculando aquela palavra. Então, nós psicólogos acreditamos na questão de que quando qualquer indivíduo tem um desvio daquela curva normal, onde se está enquadrada a maioria, nós vamos tentar tratá-lo, medicá-lo, corrigi-lo. É legítimo? Até que ponto? Né? Quem determina que aquele indivíduo precisa de um tratamento? Quem determina que aquele indivíduo não pode ter autonomia? A quem convém, a quem deixa de convir? E aí, é claro, eu não posso deixar de fazer referência a um autor que foi o que mais trabalhou sobre essas questões, que é o Michel Foucault, tá? Um psicólogo francês, e que... Autor do famoso Vigiar e Punir. E que ele dizia que as instituições sociais de controle eram todas muito parecidas. Por incrível que pareça, para o espanto de todos, ele dizia que, na essência, não existe nenhuma diferença entre uma cadeia, uma escola e um hospital, porque são espaços em que o indivíduo perde a autonomia para os que estão ali investidos de poder, seja o médico, que vai dizer que se você está saudável ou não, ou o psicólogo, seja na cadeia alguém que vai dizer que se você é um cidadão digno ou não, ou na escola alguém que vai dizer se você é capaz e competente de passar de ano ou não. Então, assim, não importa em que instância da sociedade nós estamos, sempre vão existir mecanismos de controle. O direito é um deles, para o bem e para o mal. Né? Se por um lado o direito é a normatização de conduta que garante que nós não nos engalfinhemos por um copo d'água ou por uma barra de ouro, e aí é um grande valor no direito. Por outro lado, o direito ele cria amarras nos seus conceitos quando ele resiste a reconhecer que um fato é legítimo, mesmo que contra a lei. E aí é que entram todas as ciências humanas nessa operação de tentar desconstruir compreensões cristalizadas. E até para nós psicólogos mesmo, fica muito questionável onde termina a normalidade e começa a doença mental, a deficiência mental. Então, hoje nós, das correntes mais progressistas, assim como os psiquiatras também, costumam dizer que, assim, para além do sintoma, existe um ser humano, um indivíduo. Então, em cuja caracterização a doença e o sintoma é apenas uma parte integrante da personalidade. Então, existirão indivíduos que ficarão incapacitados pela depressão, a depender do nível de gravidade, mas existirão indivíduos que são profundamente deprimidos e que são extremamente
producentes laborativos. Então, assim, a deficiência ou o transtorno mental em si, não é ele, no final das contas, o grande incapacitador, mas como aquela pessoa traz outros traços de personalidade que podem manter ou não. Só para ilustrar aqui, encerrando minha fala, por exemplo, um dos maiores gênios da contemporaneidade, que é que faz o programa, o sistema operacional que roda na maioria dos computadores, que é a Microsoft, o Bill Gates, ele é diagnosticado como portador de grau moderado do mal de Alzheimer. Desculpe, Alzheimer não. Não, é porque Alzheimer já não, eu me equivoquei. Na verdade, é do autismo, espectro autista. Ele tem um grau mais moderado, que na época era chamado, tinha um outro nome, fazia-se uma distinção do grau moderado de autismo para o resto do autismo, e hoje os cientistas e os neurocientistas e os psicólogos e pesquisadores chegaram ao consenso de que não vamos mais criar distinções, vamos dizer que existe o espectro autista, a síndrome de Asperger. Ele foi diagnosticado como portador da síndrome de Asperger. Veja só, existia uma doença que se chamava síndrome de Asperger. Hoje, a psiquiatria já diz, não existe síndrome de Asperger, existe um grau moderado de autismo. Então, você percebe que em uma questão de 20 anos ou 40 anos, a própria ciência mudou de opinião sobre um fato, sobre um diagnóstico. E aí, aquele sujeito que era considerado portador de síndrome de Asperger, hoje é considerado portador de grau moderado do espectro autista. Mas assim, encerrando a minha fala, só para ilustrar o quanto a doença mental, o transtorno mental não necessariamente determina o indivíduo. Bill Gates, um dos maiores gênios da humanidade, é portador de um diagnóstico psiquiátrico. Você vê. Então está dentro do contexto sobre deficiência mental, e a sociedade vai e rotula, diz você não pode, você pode, etc. É a chamada microfísica do poder, de Foucault, quando ele tem uma obra muito clássica, muito mais densa, que é a microfísica do poder, porque isso aí é para poder dominar melhor as pessoas. Se um filho é rebelde, vamos interná-lo. Vamos internar esse cara que ele é maluco, não vai ter acesso ao patrimônio da família, não vai ter isso, não vai ter aquilo, e tal, etc, etc. Você acha, doutor Marcelo Navarro, um homem sedutor, doutor Marcelo? Ele parece muito com aquele artista Não, mesmo. ele tem beleza. Isso é bom. É muito legal muito profundo. A gente vai ter que trabalhar bastante isso. Na verdade, aqui o direito ele é muito do fato. Ele necessita que os fatos ocorram para poder haver a modificação. Como, por exemplo, o crime digital. O crime digital é uma coisa que não poderia ser colocada no Código Penal, ser tipificada no ano de 2000. Porque não era uma coisa que a gente passava, não era um convívio, não era algo que acontecia corriqueiramente. Hoje em dia já precisa de uma tipificação, porque corriqueiramente nós somos pegos por crimes virtuais, por divulgações de dados ou fotos íntimas, divulgação de acesso à sua intimidade, que necessita que o direito chegasse nessa parte da seara, por exemplo, na seara digital. Muitas vezes ocorre também, como aconteceu, né, com a síndrome de Asperger, que mudou agora para autismo. Houve a correta tipificação também da doença, não sei como é que chama cordialmente, mas é como ocorre no direito. Acredito que o código considerar a pessoa deficiente como uma pessoa, quando a pessoa deficiente mental como uma pessoa que ela consegue, por muitas vezes, exprimir a sua vontade, acho que eles começaram a pensar nisso por agora, por ver a necessidade dessas pessoas, que elas necessitavam de alguém para ampará-las, necessitavam de lei que voltassem os direitos delas também, como aconteceu com o Código do Idoso, como aconteceu no Código com a ECA da criança e do adolescente. Então, com o passar do tempo, nós vamos ver o direito sempre tentando se englobar. Nem sempre vai ser da melhor forma possível. Eles vão começando, como foi na Lei Maria da Penha. De primeira foi ótimo, agora está tendo o quê? As suas mudanças. Para o quê? Para dar aquela... para que ela fique mais severa, para que ela seja mais aplicável de verdade. E então, com a pessoa com deficiência, ela vai necessitar agora ter outros olhos. Pronto, teve a liberação do casamento. Daqui a pouco vão ter outras prioridades ou até outras vertentes que têm que ser olhadas, têm que ser observadas socialmente falando. Até que na pessoa mesmo, no íntimo desse deficiente mental, dessa pessoa incapaz, ela necessita se exprimir,
ela necessita que as pessoas olhem, que as pessoas vejam que ali realmente, por mais que tenha suas limitações, existe um ser que necessita viver, não é? Necessita amar, necessita conviver com as pessoas que elas desejam. Então eu acredito que você mesmo disse tudo aí, que com o passar dos tempos a gente necessita ter essa melhora. O direito também acredito que venha melhorar, eu espero na verdade que a gente venha sempre a estar melhorando, progredindo e não regredindo, como as últimas notícias vêm mostrando que parece que nós estamos mais regredindo do que progredindo, e eu espero que não seja isso que aconteça. Com a questão do feminicídio, essas coisas, né? Isso, voltando ao tempo das cavernas. Repare, como o doutor Naval colocou muito bem, Eliezer, a sociedade, às vezes o direito, as mentes não acompanham porque existe um grupo, uma elite que domina. A elite que eu falo é a elite do mal, né? Que manipula os cérebros. Você vê que, vamos pegar Jesus, quando foi assassinado, como está lá William Reich, que tem um livro chamado O Assassinato do Cristo, combate sexual da juventude, a função do orgasmo, a análise do caráter de William Reich, o austríaco amigo de Sigmund Freud. Então você veja que quando Cristo foi assassinado no Calvário, os apóstolos, os discípulos, ou melhor, todo mundo se picou, não ficou ninguém, mas as mulheres ficaram. As mulheres ficaram. Maria Madalena, né? As mulheres ficaram, os homens correram. E nenhuma mulher entrou como apóstola. A Igreja Católica não colocou. Aí, inclusive, em 491, o Papa Gregório falou mal de Maria Madalena. Foi ele quem criou a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta e que vendia o corpo, que era uma mulher demoníaca, porque estava vendendo o corpo. E Maria Madalena não era isto. Maria Madalena era uma empreendedora que financiava a causa de Jesus e acreditava em Jesus. Tanto é que depois que Jesus foi assassinado e retornou, ele apareceu pela primeira vez. Não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para ninguém. Apareceu pela primeira vez para Maria Madalena. Certo? Então, nós temos um débito muito grande, existem muitas manipulações para justificarem as bestialidades de algumas pessoas. Isso é fundamental. Nós temos mais uma pergunta, Adriane? Temos uma pergunta mais? Sim, temos sim. Vamos lá. A internauta pergunta, ou internauta, quais pessoas não devem se casar, né? Quais pessoas não devem se casar? Aliás, você se depara com esse negócio lá no fórum? A sociedade é que determina. Você pode se casar, você não pode se casar. Aí é assim. Quem estiver fora dessa caixinha é louco. Vai ter prende e amarra. Na verdade, o que é que acontece? Existe realmente essa proibição, né? Ela é bem taxativa e ela se encaixa para as pessoas que já são casadas, que já são oficialmente casadas, não é aquela que foram divorciadas ou já fizeram a dissolução da união estável, não. As pessoas que são casadas, elas não podem casar-se novamente. Elas não podem ser bígamas. Isso, existe essa proibição. Os irmãos unilaterais, bilaterais ou até o terceiro grau, eles também não podem se casar por questões consanguíneas. O adotado com o filho do adotante, ou o pai que adotou a criança com essa criança, ou a mãe que adotou a criança com essa criança, essas pessoas, elas são consideradas, são proibidas de casarem entre si, entendeu? Acredito que seja mais tanto na seara da moral, que acredito que o Código Civil, ele prezava muito isso, e algumas coisas do Código Napoleônico foram levadas para frente, não é? Como ele tinha o Código Napoleônico, ele tinha muito de preservação da moral, principalmente da moral do homem. Então, muitas coisas ele conseguiu levar para frente. Como eu acredito que foi uma delas, que foi a proibição do casamento entre essas pessoas, uma maneira de preservar a moral, as condições consanguíneas também, que dizem que há algum tipo de relação consanguínea que causaria
não sei explicar muito dessa fase, acredito que o verso vai sobre a parte do direito, e nessa parte do direito existem essas proibições. Olha, Engels tem um livro chamado A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, Engels, que era parceiro de Karl Marx. Engels era inglês e Karl Marx era alemão. Né? Eles foram parceiros, escreveram obras que eu não vou citar aqui, para não ficar... Mas ele tem uma obra interessante sobre a origem da família, do Estado e da sociedade privada. E aí dá a origem da família. Por que isto? Né? A manutenção de patrimônio, até você chegar, por que padre não pode se casar? Sabe? Por que padre não pode se casar? Maravilha. Eliezer. Salvo engano, né, a doutora Luciana colocou aí, pessoas que... Doutora Sandra, Regina. Perdão, doutora Sandra. Pessoas que não devem se casar, salvo engano, por incrível que pareça, né, o tio pode se casar com a sobrinha. Sim. Aí, do ponto de vista moral, é complicado. Mas do ponto de vista legal, não existe nenhum impedimento. Não existe nenhum impedimento. Não tem, não? Não tem nenhum impedimento. É interessante isso, porque, repara, a pessoa que está fazendo amor, tem gente que faz amor falando, né? Não é verbalizando, né? Essas coisas todas, você faz amor falando ou em silêncio? Olha, eu percebo também. Tem um escritor chamado Paulo Coelho, ele tem diversos livros lançados, e tem um livro chamado Brida. E em um dos trechos ele diz assim: tem um determinado momento na vida do ser humano onde ele usa todos os sentidos. Às vezes você está usando a voz, o olhar, às vezes está usando o paladar, mas na hora do sexo, que é o momento que o ser se torna vulnerável, ele procura um lugar de abrigo, porque nesse momento todos os sentidos estão voltados para a atividade sexual. O olhar, o tato, o olfato, a parte física, todos estão envolvidos nessa situação. Então vem o sussurro. Uau! Que momento, Gui! Tá vendo aí? O ideal é usar todos eles. O cara foi, o Sérgio Lourenço foi conduzindo, legal, bacana. Todos eles, tem que usar, o ideal é usar todos. Mas isso aí é o máximo, é o ápice. Isso a pessoa é arrebatada, é abduzida, né? É abduzida, como você disse, foi, não é naval, né? Isso é o máximo, interessante. Muito legal, bacana esse veio poético seu, até você que realmente é um cara sertanejo, e o sertanejo usa esse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até para fazer uma poesia você precisa estar com todos os seus sentidos apurados. Né? Para expressar na poesia, para a pessoa que está lendo sentir tudo que você sentiu na hora que você estava recitando. Por exemplo, quando falam que estou à beira da praia, não é só estar à beira da praia, sentir a brisa, o cheiro do sal, foi o sol mais ou menos às 5 e alguma coisa, o céu estava roseado. Você tem que expressar para o seu leitor também, para ele sentir que ele está naquele lugar. Exatamente. Você gosta de poesia, doutor Naval? Muito. Você gosta de Gibran? Khalil Gibran? Sim. O Profeta, que é uma das obras capitais desse escritor. Flutuantes. Né? Muito bom, Gibran é fantástico também, eu gosto. Poesia é uma coisa legal, bacana. A gente está com quanto tempo, Evelyn? Só para ver. Nós estamos agora. Meu Deus, a hora já passou voando, já são 7 horas, eu nem percebi. Mas como a gente começou às 7h10, a gente deixa. Tem mais uma pergunta? Tem sim. O internauta pergunta se é possível modificar o regime de bens escolhido na instância do casamento. Na constância do casamento, no caso. Isso, na constância do casamento. Se depois do casamento pode modificar o regime de bens. Por exemplo, você se casou em que regime? Como é que é? Qual é o regime? Comunhão. Comunhão de bens. O que você construiu uma casa, comprou um carro, uma moto, uma fazenda, depois que se casou, um apartamento, aí pronto, depois que se casou, comprou tudo isso. Aí é tudo dividido, meio a meio. Agora, durante o casamento, você construiu tudo isso, pode mudar o regime de bens? Sim, salvo as hipóteses de... Pode, Pode. viu? Salvo as hipóteses de separação total, porque existem as hipóteses, né, no Código Civil de separação total de bem,
os cônjuges, de forma consensual, eles podem procurar um advogado, um defensor público, explanar um motivo justificado para querer fazer essa modificação. Aí, por meio de petição, o advogado vai exprimir todas as vontades dos cônjuges, eles vão assinar e vai ser levado a juízo. Movida por ação judicial, lá o juiz vai apreciar o pedido e vai determinar se esse regime pode ser modificado. Mas existem os casos de separação total que eles não podem ser modificados, que, salvo engano, é o caso quando, de forma bem esdrúxula, quando um senhorzinho ele vai casar com uma moça muito nova, então, para meio que proteger o patrimônio, eles não podem se casar com comunhão total de bens. Então, um homem da minha idade não pode se casar com uma moça. Não pode casar. Não, mas não com esse negócio todo, porque ela pode vir enrolar, sabe, botar peruca de boi. Um exemplo bem esdrúxulo mesmo, mas para proteger o patrimônio a gente utiliza mais dessa parte. Mas nada que foi doado pode ser também, caso nesse casamento haja uma doação, e sendo a doação preenchida todos os cértimes dela, tudo certinho, todos os requisitos necessários, ela sendo uma doação livre, sem impedimentos, nada impede que continue. Mas com relação ao casamento, ele pode ser sim modificado mediante regime consensual. Todos os dois, os cônjuges, eles têm que estar de forma consensual na hora de fazer esse pedido. Ó, pessoal, vou aproveitar que a doutora Sandra falou cônjuge. Moro. Rapaz, você fez direito, estudou, fez faculdade de direito, Moro. Você fez um concurso para juiz federal. Tornou-se ministro da Justiça e chama cônjuge. Cônjuge. Nem estudante de direito do primeiro semestre chama cônjuge. É cônjuge. E outra coisa, eu sou seu fã, velho. Você é um cara bacana. Você é um herói, é um super-homem. Entretanto, juiz não pode orientar parte. E o senhor orientou o promotor. É mesmo que a doutora Sandra, como penalista, está defendendo um criminoso e eu, como juiz, fala, doutora Sandra, olha, eu estou aqui com uma testemunha bacana para você defender o seu cliente. E quem vai julgar? Eu vou julgar. Então, eu estou arrumando provas para você. E como eu vou dar o julgamento final, quem vai dar sou eu. Quem vai prolatar a sentença vai ser eu. Isso não pode ser feito. Eu não posso orientar nenhuma parte. Nenhum. Tem que ser imparcial. O juiz tem que ser imparcial sempre. A partir do momento que se identifica essa declínio, ele tem que ser suspenso, tem que se pedir a própria suspensão ou impedimento do processo. Isso é o beabá. Isso é ético. Eu gosto do seu trabalho. Sou a favor da Lava Jato 1000%. Agora, o que o senhor fez foi uma infantilidade, uma falta de ética ímpar. Certinho? Mas vamos corrigir este rumo. Legal. Driele, temos mais uma pergunta? Temos sim. Só um instantinho que eu vou dar uma olhadinha aqui. Pronto. Beleza. Mas se não tiver, enquanto Driele olha esta pergunta, eu quero fazer o seguinte. Neste caso aqui, Eliezer, como você está no ramo do direito, certo? Eu acho isso muito legal. Não vou nem muito longe. Eu vou aproveitar também para dizer outra aqui. O nosso amigo presidente, que eu torço por ele, eu não sou burro, torço pelo Brasil, ele não pode dizer que no Brasil não tem fome. O Brasil tem 5.200.000 pessoas passando fome. Quem diz isso é o IBGE. 5 milhões é a população de El Salvador, quase. A do Uruguai são 3 milhões e poucos. O dobro da população do Uruguai passando fome. O nosso presidente, que eu torço por ele, torço pelo Brasil, ele não pode abrir a boca e dizer uma coisa dessa, certo? A não ser que ele fique só do Palácio do Planalto para os ministérios e não ande pelo Brasil, certo? Claro, ele tem uma boa situação social, eu também tenho. Mas no meu bairro eu não vejo ninguém passando fome, mas a periferia passa fome.
o nosso país é um país desigual, meu amigo. Você não pode fazer uma coisa dessa, não. Você tem assessores bem pagos que podem lhe orientar. Eu acho você, muitas vezes, até uma pessoa muito voluntariosa. Às vezes, ingênua, fala o que vem na cabeça, sabe? Agora, como presidente, não pode dizer que é mentira dizer isto. Mentira que o Brasil não tem gente passando fome. Tem 5.200.000 pessoas. Quem diz isso é o IBGE. Tá bom? Beleza. Pergunta. Então, ainda seguindo o tema aí, casamento, a pergunta do internauta é: quais as causas que tornam o casamento nulo? Pronto. Como a gente já falou anteriormente, não é? As causas que os maiores de 16 anos e os menores de 18, eles podem casar com consentimento dos pais. Porém, uma causa que torna o casamento nulo é se esse menor ele vier a casar sem o consentimento dos pais, nem também o consentimento judicial. Anula. Então é uma possibilidade de nulidade de casamento, assim como também por vício de vontade, quando a pessoa ela é coagida a casar, ou por erro, casar com gêmeos. Com gêmeo não, você casa achando que é um, mas na verdade é o outro. É verdade. Entendeu? Mas só me respondeu, doutor Navarro, o que você acha dele? Ele é uma pessoa muito simpática. Atraente. Muito inteligente. Sedutor. Muito inteligente. Eu gostei muito profissional e o senhor está deixando ele com vergonha. Você está com vergonha, Navarro? A pele dele está rosa de vermelha. Certo, beleza. Muito bem, mas é isso aí. Luana, ele acha um homem sedutor, ela chega a estar ali todas mexendo o cabelo, é isso aí. Pessoal, pena que nós estamos chegando, tem a sexta pergunta que é, qual é a pergunta próxima? Infidelidade no casamento gera o dever de indenizar? Quer dizer, o cara trai, digamos que o cara pulou cerca, traiu, digamos que Gui traiu ele, certo? Que nunca vai acontecer. Porque Gui é um abominável homem monogâmico. Então, Gui trai ele. Ele pode pedir indenização por essa traição? Pode sim, se ela tiver todas as provas comprobatórias que mostrem, né? Esse tipo de motel, essas coisas. Que ela veio a ferir os direitos personalíssimos, sofrer dano, nesse dano foi o nexo causal com a traição, e veio a ferir todos os direitos personalíssimos dela, a exposição até mesmo, ela pode sim ingressar com ação judicial e requerer essa indenização. Tá vendo aí, internauta? Pode ir tranquilo. Se você se sentir traído, não queira pular do quarto andar. Porque você recebeu chifre e não asas para voar, como diz a música. Certo? Já estamos chegando ao final do nosso programa. Elezé é o nosso poeta do sertão. É o Ariano Suassuna do Recôncavo Baiano. Sertão com recôncavo. Interessante. Suas considerações finais. Só aproveitando, porque foi tocado naquela questão dos deficientes mentais, e o Ariano Suassuna, ele foi filho de um governador da Paraíba. E o governador da Paraíba inaugurou lá um manicômio, e no dia da inauguração, vários internos estavam lá para a cerimônia. Tinha a questão da terapia do trabalho, que o trabalho ajudaria na recuperação, e lá vários loucos reunidos, e o Ariano dizendo que sempre foi um admirador de doidos. E um dos doidos estava com o carrinho de mão, que era a terapia do trabalho, já começava lá carregando alguma coisa. E o doido estava com o carro ao contrário, né? Para mostrar o governador ou trabalho? Não, vamos mandar ele com os carros aí para poder espelhar os carrinhos de mão e o doido com o carro virado ao contrário, né? Aí o governador disse: o seu carro está errado. Está com a boca para baixo. Disse: eu sei, mas se eu desvirar eles enchem. Esse é que é o jogo. Pois é, um abraço aos internautas, muito obrigado pela atenção, um abraço pelos ensinamentos do brilhante, né, Marcelo Navarro, a doutora Sandra, né? As importantes lições. Hoje foi tudo voltado para o casamento, né? Foi interessante. Graças a Deus que não parou de separação. Não, só união. Vamos fazer a união, né? Vamos fazer a união. Pedro Barroso, um abraço, o pessoal da técnica também, o nosso agradecimento. Maravilha. Doutor Navarro, olhando para as nossas câmeras. Bom, eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, a grata surpresa de ter chegado aqui e ter sido chamado a participar do programa. Foi improviso, chegou. Foi uma grata surpresa também ver, assim, nível o desfile, o saboroso desfile de cultura e cultura bibliográfica, né, de vocês todos, e cultura formal e informal, o quanto de caridade de conhecimento vocês têm, e
que a gente não imagina, né, num país em que tem a mentalidade em que a vida inteligente do país supõe existe somente nas capitais, prova de que existe vida inteligente também nos municípios. Vida inteligente dos municípios, quem está dizendo é o doutor Navarro. E somente assim, como reflexão provocativa, né, sobre, já que a gente fala da questão da normalidade e a fronteira onde a normalidade passa a ser a normalidade, quase todos, se não todos, os grandes gênios da humanidade receberam um diagnóstico psiquiátrico. Então nos cabe aí eu lanço a questão provocativa. Será então que a normalidade não deveria receber um outro nome, senão mediocridade? Uma vez que o homem que consegue transgredir a normalidade consegue ser muito mais produtivo e muito mais realizador do que aquele que se manteve preso para querer corresponder ao conceito de normalidade e não sofrer sanções sociais por assim ser, conseguiu todos, assim possamos pensar, o próprio Michel Foucault era considerado um tanto quanto louco, o Nietzsche, ele era diagnosticadamente portador de transtornos mentais severos, no entanto deixou uma das maiores obras filosóficas do mundo, assim como outros grandes pensadores alemães. Assim falava Zaratustra, né? A ciência ex homo, além do bem e do mal. Pois é, então outro instante, então a provocação que fico será que nós estamos numa sociedade que está confundindo normalidade com mediocridade? Será se você não está confundindo normalidade com mediocridade? Legal, que grande. Leve isso para o seu leito, para a sua cama, para o seu travesseiro, hoje à noite. Doutor Navarro, o rapaz que doutora Sandra não conseguiu dizer, ela não teve emoção suficiente para dizer se ele era um homem atraente, sabe? Se doutora Sandra... Mas a pessoa gosta. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui. Essa banca ficou realmente repleta de riqueza, de conhecimento. Hoje nós podemos ir da mais singela poesia que nos toca os sentimentos até o conhecimento dos próprios sentimentos. Mas eu gostaria de agradecer a todos. Obrigada por cada pessoa que está aí nos escutando. E lembre-se, na dúvida, procure um profissional, procure um advogado de sua confiança. Ele vai lhe auxiliar nas suas dúvidas e lhe informar a melhor forma, e lhe encaminhar na melhor forma de procurar e defender o seu direito. Obrigada, doutor Pedro, por mais uma participação, ao meu querido poeta, gente, ele é maravilhoso, ao doutor Navarro, suas explicações hoje foram excelentes, a todo o pessoal da produção, que vocês tenham uma boa noite e um ótimo início de semana. Próxima segunda-feira, das 18 às 19, aqui, Cidadania, Direitos e Deveres. Eu sou o professor Pedro Barroso. Um beijo para quem gostou do programa e 2 para quem não gostou.